Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje recebendo uma vez mais uma figura ilustre, muito especial no nosso programa, que é o Frater Luiz Eduardo Weberne, que é professor doutor, frater da nossa ordem há muitos anos, um grande estudioso do rosacrucianismo, coordenador geral da Universidade Rose-Croix Internacional, GLP, da língua portuguesa, psicólogo clínico, docente da Universidade da Paz, a Unipaz, nosso querido Pierre Vaio, né? E professor da Associação Luso-Brasileira de Psicologia Transpessoal, a Lubrac. Então é uma pessoa com grande conhecimento, né? Um arquivo de conhecimento, como eu costumo dizer, que vai estar presente em muitos programas, colaborando, repartindo o seu conhecimento aí especial conosco. Frater Weberne, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muita alegria em recebê-lo novamente. Alegria toda minha. E falando de um tema que com certeza vai fascinar todo mundo aí, porque é um tema que está crescendo, tomando vulto no Brasil, que são as danças circulares sagradas, Frater Weberne, né? Você é um especialista no assunto, então vou começar perguntando o que são e como surgiram essas danças. Pois é, as danças circulares sagradas, a gente pode olhar por vários ângulos, né? É um movimento de dança, evidentemente, não é? Que surge dentro desse contexto de movimento social. Ele surge por volta dos anos 1976, ligados à comunidade espiritual de Findhorn, lá na Escócia. É um movimento que, na verdade, um coreógrafo alemão chamado Bernard Vosin, ele trabalhava com coreografia de música clássica, normal, e, ao mesmo tempo, se encantou pelas danças étnicas. E fez um repositório de danças que ele entendia que eram danças sagradas. Na verdade, o termo alemão é Heilig Tanz, que é uma dança integral. Mas quando traduziram isso para o inglês, optaram pela vertente sacred, né? Então ficou dança sagrada. E esse movimento, então, que se inicia com o Bernardo levando essas danças para a comunidade de Findhorn, que se encantou com aquilo, não é? E ao se encantar com a dança, começou a desenvolver a dança circular dentro da própria comunidade, e isso foi tomando um vulto internacional, e as pessoas começaram a ir para Findhorn para se formar dentro com essas danças e levar para suas comunidades. Então, é um movimento social, na verdade, se a gente for entender por aí, ligado a essa dança, que é uma dança étnica, mas é uma dança integral. Por que integral? Porque ela leva as pessoas a conectarem a sua essência. É isso que eu ia te perguntar, como é que se dá a utilização dela como recurso terápico? Quais são, digamos que, os efeitos terápicos de uma dança circular sagrada? Então, a dança pode ser entendida, a dança circular, a dança étnica, de maneira geral, né? Mesmo a dança alegre, porque às vezes a gente fala assim, fala de sagrado já tem uma intenção religiosa, que não necessariamente está conectada com essa energia. A dança está conectada, nesse sentido mais íntimo, da sacralização do sagrado, daquilo que há de mais sagrado dentro das pessoas. Eu ia usar aqui um termo da psicologia transpessoal, que eu acho que é bastante pertinente, né? Da sacralização do self. O self enquanto aquela parte da psique humana que retém a centelha divina. Então, na medida a dança circular remete as pessoas a um contato íntimo, em termos rosacruzes, com o eu interior. Não é? Perfeito. Ela permite acessar, então, de certa forma, outros níveis de realidade, seguramente. Entendeu? E esse nível mais íntimo, é o nível espiritual, não é? Que está conectando, então, com esse self, ou o eu interior, que retém, do ponto de vista da tradição Rosa Cruz, por exemplo, o cabedal de conhecimento das pessoas. Então, na dança circular, a partir de uma brincadeira de roda, não é? Você consegue entrar num estado meditativo ou num estado alterado de consciência. Muitas vezes através daquela brincadeira da dança. E isso tem, pegando então por esse lado que você acabou de colocar, efeitos benéficos para a saúde das pessoas. Tanto do ponto de vista fisiológico, quanto do ponto de vista psicológico. Né? A dança serena. Você que trabalha com essas danças já há algum tempo, Frater Weberne, o que você pode nos falar das pessoas que chegam e têm um contato com ela pela primeira vez? A pessoa às vezes chega meio travada, meio tímida. O que você vem observando? A pessoa vai se soltando, ela vai... Como é que são as reações que você observa
nas pessoas durante uma dança. Acho que se a gente colocar a dança neste nível da prática meditativa, né? Evidentemente, uma prática que chamaríamos de meditação ativa, né? Porque não é aquela meditação passiva como a gente conhece, por exemplo, no trabalho Rosa Cruz, né? Pelo contrário, você está em movimento, existem práticas de meditação caminhando, né? Então, é a meditação ativa nesse sentido. Então, ela te remete para o seu núcleo de silêncio interior, mas através de uma atividade. Então, às vezes, dentro dessa concepção, é importante que as pessoas compreendam que cada pessoa tem o seu nível de interiorização centrado num determinado tipo de prática. Então, tem pessoas que se encantam com a dança, como foi o meu caso, né? Eu, até conhecer a dança circular, eu estava estritamente centrado no trabalho Rosa Cruz. De repente, eu descobri a dança e falei, nossa, mas é muito interessante porque a dança me proporciona esse silêncio interior, apesar de eu estar dançando e tal, da mesma forma como eu sentia e sinto na meditação passiva do trabalho Rosa Cruz. Então, eu me adaptei à dança, mas há pessoas que não gostam da dança. Então, tem pessoas que têm... tem aversão à dança. Então, você tem que encontrar neste nível, colocando a dança, entendendo a dança, como uma prática que te leva a essa busca desse estado interior. Cada pessoa vai encontrar este recurso num determinado tipo de prática. Eu posso ter aquela prática meditativa, como é o caso do rosacrucianismo, sentado numa postura egípcia, mas eu posso ter uma prática zen, eu posso ter, enfim. Né? Então, é a meditação que hoje já é muito estudada na academia, decorre daquele momento de silêncio, de integralidade, né? Porque você está integralmente ali. Né? A meditação te leva para o presente, né? Que é verdadeiramente um presente. É o eterno agora, né? O eterno agora, e que é pleno de tudo, que foi e que será. Né? Então, a dança te remete para este lugar. E ela não precisa ser necessariamente uma dança quieta, uma dança silenciosa, uma dança intimista. Pode, mas não necessariamente. Ela pode comportar mais extravasamento? Pode. Então, de repente, para poder atingir esse nível de centramento, eu preciso extravasar primeiro. Então, eu vou para uma dança muito alegre, para depois chegar numa dança mais introspectiva. Né? Então, quer dizer, essa dinâmica que a dança traz, que a dança circular proporciona, de uma maneira muito fácil. Eu acho que esse é um dado importante. Porque a dança, eu fiz Tai Chi Chuan há muitos anos. Sim. O Tai Chi, para você chegar num nível técnico, você começa ali, e aí você vai, paulatinamente, com muitos anos, é que você vai entendendo né, aquela conexão mais fina do movimento, que é muito centrado. Sim. A dança, que não exige muita técnica, claro que também tem danças muito técnicas, né? Ela te remete imediatamente, a mim, né? Me remeteu imediatamente ao mesmo benefício que eu encontrava no Tai Chi e muitas vezes dos benefícios que eu encontro na meditação Rosa Cruz. Que interessante, isso é fascinante mesmo. E essa questão do símbolo do círculo, a gente pode inferir aí algum significado? Elas são sempre feitas, né? O nome já diz danças circulares, né? Mas sempre aproveitando o simbolismo do círculo, e as pessoas sempre têm que estar em contato umas com as outras ou não necessariamente? Não necessariamente. Tá. Então, assim, né, eu fiz toda uma pesquisa em cima disso. É aí que a gente quer. E o ponto-chave, talvez, da dança circular, né? A dança circular não é sinônimo de dança em círculo. Ah, tá. Né? Então vamos definir isso. Isso é interessante. Pela natureza anatômica humana, quando nós damos as mãos, nós naturalmente formamos um círculo. Sim. Nós não formamos um quadrado, não formamos um triângulo. Verdade. Nós formamos um círculo. Então, naturalmente, o nome da dança decorre desse contato que, dando a mão, se tem um círculo. Mas a pesquisa que eu fiz mostrou que a dança circular é um conceito de dança. É um conceito que leva a um ambiente de cooperação. Então, a dança circular, ela enfatiza a cooperação entre as pessoas. É impossível dançar juntos se nós não dançarmos iguais. Né? Então, eu colaboro com o meu parceiro para que a dança possa acontecer. E foi exatamente isso que fascinou o Bernardo Vozin, porque ele via naquela dança étnica, naquela etnia, um grau de comprometimento, um grau técnico tal, que muitas vezes um bailarino clássico demorava anos para atingir, aquela pessoa ali que nunca tinha um treino de dança clássica, tinha uma sincronia, uma beleza, uma harmonia muito semelhante. Você veja, por exemplo, na dança indiana, você vê duas dançarinas dançando, é perfeito, né?
é uma coisa... E assim, claro que a dança clássica tem esse elemento também. Sim. Mas a forma de acessar esses conteúdos são ordens completamente distintas. Então, naquela aldeia, aquelas pessoas simplesmente dançavam. E de uma beleza harmônica, né? Pulavam todos exatamente ao mesmo tempo. E que, de repente, na dança clássica, você via que as pessoas pulam mais ou menos ao mesmo tempo. Claro, que quanto mais ao mesmo tempo, mais perfeita é a dança. Sim. E ali, sem treino algum, acontecia aquele movimento mágico. Todos pulavam na mesma altura, com a mesma amplitude do pé, simultaneamente. Aquilo encantou o Bernardo Vosin. Né? E não só o Bernardo Vosin, porque a filha dele, que é viva, continua trabalhando com este movimento, a Gabriele Vosin, que também é uma coreógrafa clássica, começou a aprofundar esses aspectos e percebendo, então, do ponto de vista cultural, porque tem uma questão cultural, étnica, né? O benefício que essas danças trazem e do outro lado você tem a questão fisiológica que eu estou apresentando, né? Que já é estudada pela academia, mostrando como as pessoas podem se beneficiar com este tipo de prática. Como é que se dá a inserção nessas danças? Porque eu observei algumas danças, elas também às vezes comportam músicas, cantos, né? A seleção dessas músicas fica a critério, elas são... Existem vários tipos de danças circulares, foi catalogado... Há uma farmacopeia de danças circulares? Ou isso é mais solto, mas você pode criar? Como é então, assim, acho que existem alguns movimentos, né? Quando a gente olha para a dança circular, quando eu olhei para a dança circular, eu estava olhando para essa dança que eu acabei de descrever, que veio desse movimento, que é um movimento New Age, que vem lá da Escócia, a comunidade de Findhorn, etc. E tal. Mas existem outros movimentos. Tem um movimento nos Estados Unidos muito forte, que era o movimento das danças étnicas. Então, o objetivo, o centramento era a cultura. Então, as pessoas vão, normalmente, às vezes, na dança circular do Bernardo Vosin, essa turma que vem de Findhorn e tal, há uma semelhança, as pessoas se paramentam. Por exemplo, os grupos folclóricos são danças circulares. Ah, é? Sim. Entende? Porque são danças cooperativas nesse sentido. Exato. Né? Então, mas aí as pessoas se vestem tipicamente. Então, lá no movimento da Califórnia, lá, não me lembro exatamente qual é a cidade agora, a Universidade da Paz, se não me engano, ela tem um arquivo de danças étnicas e promove um festival anual e o foco é cultural. Né? Então, eu não estou preocupado com esse movimento de interiorização, nada disso. Eu estou preocupado com a cultura, com a preservação da dança como elemento cultural. Existe um outro movimento chamado Danças da Paz Universal, que é um movimento mais religioso, eu diria, porque ela tem toda uma estrutura hierárquica dentro deste movimento, foi iniciado e está aí forte pelo Samuel Lewis nos anos 60. Né? Então ele traz todo um trabalho que está centrado na produção da música. Então eu canto e danço ao vivo. Enquanto que das danças circulares eu tenho um repertório, voltando ao que você colocava, perfeito. Que é um repertório que é feito a gente chama de facilitador. E dentro dessa característica New Age, não existe uma liderança estabelecida. Findhorn é um centro irradiador, sim. Mas qualquer um está autorizado a ser centros irradiadores de dança circular. Então os facilitadores vão coreografando, vão recuperando danças, vão recoreografando. Entende? Quer dizer, há um resgate dessa dança cooperativa na medida em que o facilitador vai montando um repertório capaz de catalisar as pessoas que vêm dançar com ele para ter os benefícios. Podem ser de ordem cultural, podem ser de ordem espiritual, né? Podem ser duplo, tanto cultural quanto espiritual. Porque uma coisa que me chamou a atenção nas duas experiências, eu tive duas experiências com danças circulares, foi uma dança que eles chamaram de A Roda da Vida, e nas duas, em lugares totalmente diferentes, usaram a mesma música de fundo, que é uma música de um álbum do Vangelis, que ele fez com a Irene Papas, que são cantos gregos que ele recuperou. Falei, será que sempre esta música tem que estar associada a esse tipo a essa dança específica, ou pode ser? Por isso que eu te perguntei. Então, provavelmente essa dança, me soa assim, o nome é comum, alguém deve ter coreografado. Entende? Então, ele pegou aquela música do Vangelis, né? Percebe que não tem nada a ver com etnia de nenhuma? Sim. Isso é uma coisa completamente contemporânea. Exato. Nesse sentido, New Age. Sim. Né? Então, o coreógrafo fez aquela coreografia e passou. E aí começou a se reproduzir. E você vai perdendo o controle sobre isso, né? Certo.
Porque aí um cara entendeu a coreografia de uma forma, me lembro de ter feito um curso com um inglês, que tinha coreografia, que estava dançando com uma dança que ele aprendeu com uma terceira pessoa. E o meu grupo, tinha aprendido diretamente com o coreógrafo. Então ele trouxe aquela dança e falou, bom, vamos ver, eu aprendi já de segunda mão, digamos assim. Vocês aprenderam com o cara que coreografou. Vamos ver se tem uma semelhança. Entende? Quer dizer, e é muito interessante isso, porque no âmbito da dança étnica, algumas etnias, inclusive, dizem assim, a dança foi feita para a música e a música foi feita para a dança. Então, se você sabe tocar, você deverá saber dançar. Porque a dança foi feita, a música foi feita para aquela dança. E agora, Bernie, a dança, pelo menos você criou um preconceito, pelo menos no Ocidente, ou talvez no Brasil, você pode dizer, na questão eurocêntrica, da dança ser uma coisa mais feminina do que masculina. E a gente sabe que não é assim, né? As culturas ancestrais, a dança pode ser uma coisa muito masculina também. Sim. Né? Como é que você vê isso? Olha, Como quebrar esse preconceito? Eu acho que talvez seja mais uma fantasia de um preconceito que é propriamente preconceito. Os ciganos, é muito interessante, os ciganos dançam, os homens dançam, né? Então, uma vez eu me lembro, fui para uma roda, eu ia coordenar a roda. E tinha muitos ciganos lá. E a gente, na dança circular, costuma falar, vamos equilibrar a energia. Então, dança um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Faz um círculo misturando essas energias. Certo. Bom, naquele dia, a ciganada toda era para dançar. Vamos lá, pá! Todo mundo deu as mãos, só tinha os homens no meio. Entende? Quer dizer, então, por exemplo, na cultura cigana, naquele momento que eu vivia ali, pode ser que tenha variações. Sim. Os homens é que dançam, as mulheres ficavam observando. Né? Eu, por exemplo, trabalhei com engenharia, dança, eu levava para as minhas aulas, para as minhas aulas de psicologia, eu inseria a dança como uma forma de demonstrar uma forma de integração fisiopsíquica. Olha que interessante. Um curso de engenharia só tinha homem. Como é que foi isso? 2, 3 mulheres. Todo mundo dançou. Ah, é? Todo mundo dançou. Todo mundo dançou. Tá, nenhum problema, entendeu? Ela é desrepressora, né? A gente sabe que a dança é desrepressora. E ela exatamente. Eu sempre comecei, né, a minha forma de trabalhar sempre começa com temas alegres, para depois trazer os introspectivos. Você vai depurando este campo, né? E muitas vezes há uma liberação da tensão, então algumas pessoas reportam uma dor de cabeça que sobe aqui pela coluna e depois sai, no momento que você vai começar a dançar, porque vai distensionando. Né? E tem danças de interação, danças de pares, por exemplo. Né? Então, você tem danças que fica uma fila em frente à outra, você tem danças que estão em espiral, entende? Quer dizer, então, tudo está no campo da dança circular. Porque a dança não é o conceito de forma, mas está nesse conceito de integração, de cooperação. E agora, fazendo um link com a psicologia, né? Como é que as escolas psicológicas, você pode estabelecer alguma ligação com as terapias mais corporais, como o Reich, o Lowen? A dança proporciona isso também? Algum acesso à corporalidade? De acordo com a interpretação que o Reich deu, que o Lowen deu, esse povo todo que você com certeza... sim, conhece então muito bem. Eu penso que não sei tenha... se dá para estabelecer. Não, eu creio que perfeitamente, né? Por exemplo, tirar as couraças na perspectiva do Reich e tal, eu não tenho dúvida. Não conheço nenhum estudo, mas seguramente um reichiano vai olhar para a dança e vai fazer uma leitura corporal da dança. Sim. Mas, por exemplo, tem um caso muito interessante que eu estudei, que é a biodança. A biodança, eu ia te perguntar sobre isso. A biodança é uma dança que foi feita pelo Rolando Toro. Sim. Para lidar com pessoas com quadros psiquiátricos. Ah, é? Sim. Né? Então, e aí, qual era a ideia? Bom, se uma pessoa está muito agitada, essa é a ideia do Toro inicialmente, né? Eu vou botar uma musiquinha calma e uma dancinha calma. E o que ele observou? Que fazia um efeito contrário. Quanto mais calma era a dança, pior a pessoa ficava. Mais agitados eles ficavam. E aí ele começou a trabalhar com um conceito que acabou se uma coisa bastante complexa, mas que ele partia do estado de vibração, digamos assim, daquelas pessoas para depois entrar num estado mais introspectivo, se é que precisaria entrar nesse estado. Então, entende? Quer dizer, eu acho que essa possibilidade terapêutica que a dança apresenta é bastante interessante, porque você entra no nível vibratório que aquela pessoa está, e daí, a partir do nível vibratório, a minha perspectiva com a dança é muito essa. Você vai trabalhando com essa dança e trazendo para uma calma maior, ou pessoas que estão em estados mais letárgicos, digamos assim, que precisam de uma energia. Sim. Então você começa com uma música e vai levando ela para um ponto mais, né, mais elevado, no sentido de mais agitado a vibração, né, porque ela precisa ter um tônus. Sem dúvida. Né? Então, isso vai da sensibilidade da pessoa e do entendimento técnico que ela vem a ter
com relação aos benefícios que a dança pode trazer desse ponto de vista terapêutico, como uma prática mesmo, né? Você comentou de uma dança que foi observada, eu não lembro por quem você citou, que as pessoas meio que entraram em rapport e quando um pulava, todos pulavam ao mesmo tempo. Isso você observa na prática da dança? As pessoas vão entrando em rapport, vão meio que se espelhando, vão Sim, entrando numa... porque é aquilo que eu falei, quer dizer, se você está numa roda que vai para a direita, então, por exemplo, é uma brincadeira, é bastante interessante, um professor de pré-escola tem uma tarefa importante com aquelas crianças. Quando elas dão a mão na roda, a tarefa é fazer a roda rodar. Porque uma coisa é você dar a mão e combinar para que lado que nós vamos, é uma outra tarefa que para nós pode parecer muito boba, mas para a criança que está começando o processo de socialização, todos entenderem que a roda precisa rodar para um lado é uma tarefa. É verdade. Entende? Então, quer dizer, a dança coral, né? Porque a dança circular ela é uma dança coral. Sim. Ou seja, as pessoas estão todas juntos interagindo. Perfeito. Né? Ela vai levando você a um grau de integração com o outro. E isso pode ser maravilhoso. Então, em determinadas danças, você tem uma experiência de fechar o olho e se deixar conduzir pela dança. Existe uma tensão, quando estão de mão dadas, Sim. tem uma tensão do parceiro da esquerda e do parceiro da direita. Exato, exato. Né? E como é que eu me coloco nesta relação de modo que a dança possa fluir? Porque quando eu estou dançando, eu posso ter muito medo de errar. Sim, a pessoa Então, fica ao se invés de eu policiando, relaxar, eu posso ficar mais tenso. Entendeu? Sim, Percebe? sim. Então, como é que eu me integro nesta energia que está sendo promovida pela dança? Então, se é possível fazer muitas interações. Eu trabalhei muito com empresas, com organizações, em que numa roda de dança, você podia fazer leituras do ambiente que estava ali, o ambiente corporativo que estava apresentado. Olha, dá para dar... O diagnóstico sai da... Você está entendendo? Qual é a ferramenta de diagnóstico? Uma roda de dança. Como também tive a oportunidade de trabalhar com empresas em que os presidentes eram conclamados, né? Era o presidente geral de uma determinada companhia que me chamou para nós trabalharmos com os presidentes regionais e a tarefa era vamos dançar, para que se pudesse dimensionar, entende? Percebe? Então a dança, ela é plástica, ela pode ir desde o ambiente terapêutico do consultório até o ambiente corporativo e é claro que o facilitador é que vai ter que ter o jogo de cintura. Porque o facilitador, a dança tem uma característica maravilhosa, que é quando você está na roda e você chegou, você não sabe quem está coordenando. Porque todos estão dançando simultaneamente. Então é quase como uma tábua redonda. Todos estão no mesmo nível. Depois que a instrução foi dada, a dança corre e aquilo vai promovendo uma integração, né? Vai dissolvendo as coraças, vamos pegar o termo do Reich. Perfeito. Para quem quer começar, tenho certeza que muitas pessoas agora se interessaram aí, né? Acho que você sabe que o nosso programa está sendo acompanhado em vários países, né? Para quem quer começar, aonde que ela vai, com quem que ela conversa, tem literatura? O que eu faço para me iniciar? No Brasil, por exemplo, nós fomos o grupo coordenado pela Renata Ramos, que é uma pessoa extremamente atuante aí no meio da dança circular. Nós escrevemos o primeiro livro publicado em português, Danças Circulares Sagradas, uma técnica de educação, uma proposta de educação e cura. Que legal. É um livro que é acessível pela Trion, tem em português. Tem vários livros hoje, Bernardo Vozin, a própria... esqueci agora o nome da outra focalizadora lá de Finto. Tem muita literatura em português, inclusive, que é possível acessar. O próprio livro da Gabriele Vozin está traduzido, acho que tem uma versão em espanhol, mas acho que também tem uma versão em português de Portugal. Então, a literatura, sim, bastante. Hoje tem uma infinidade de grupos. Se você procurar no YouTube, você vai achar um monte de gente que... Relativamente fácil achar. É fácil achar, como né? participar. E assim, é bom porque ela não tem nenhum... vai depender de você se harmonizar com a pessoa que vai estar te dando a dança. E você ter a liberdade, acho que talvez o mais importante é entender que a dança é, antes de mais nada, um movimento de liberação, de libertação, de integração, e não de aprisionamento. Né? Eu acho que o critério é esse. A dança deve estar te ajudando a liberar, desbloquear. Nada que seja ao contrário, no meu modo de ver, pode ser saudável. Então, se o grupo tem uma proposta muito fechada, ele não deve ser muito terapêutico. Não estou questionando a validade do grupo. Eu acho que esse é um critério para você poder encontrar um bom focalizador. Perfeito. Frater Berni, você veio nos dizer aqui que dançar é preciso. Isso. Né? Parodiando aí o poeta, né? E eu acho que foi tão rico esse programa que, bom, como eu disse no começo, o Frater Berni vai ser sócio agora do programa, porque ele também representa a Ursi, né? E tem muito conteúdo para nos passar e vai estar vindo a miúde para repartir todo esse conhecimento. Te agradeço muito por essa entrevista.
riquíssima, né? Que você venha outras vezes. E você fica agora, né, com o nosso e-mail, o presençaeharmonia@amorc.org.br. Como de praxe a gente fala, né, a gente insiste para que você nos escreva, você nos diga o que você quer ver no programa, ou como você está vendo o programa, para nós é muito importante. E encerramos mais um programa Presença e Harmonia com a nossa querida Vivian Tedardi e a Dica Cultural da Semana. Até o nosso próximo encontro. Dicas Culturais com Vivian Tedardi. Olá! Nossa dica cultural é a revista O Rosa Cruz. A revista O Rosa Cruz é publicada no mundo inteiro. Ela é enviada para todos os Rosa Cruzes como parte de sua filiação e também pode ser assinada por não Rosa Cruzes. Na língua portuguesa, ela é trimestral, sempre trazendo assuntos fascinantes nas áreas de misticismo, filosofia, ciência e arte, despertando a reflexão e inspirando a consciência do leitor para planos mais elevados. Seja você também um assinante e descubra esse universo. Agradecemos a sua participação no programa Presença e Harmonia e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!